E estamos recebendo em nossos estúdios vereador Raul Marcelo, que volta à Câmara de Sorocaba após 19 anos. É isso mesmo, vereador. Bom dia e parabéns pela sua eleição. Bom dia, obrigado. Uma satisfação estar aqui na rádio. Depois de tanto tempo, né? Entrei na Câmara, era bem novo. Foi em 2000. Acho que eu tinha de 19 para 20 anos. E voltar aqui na condição de vereador eleito é uma satisfação imensa. A rádio já passou por muitas mudanças, né? Até tá no prédio novo aqui. Exato. E vendo amigos que eu fazia tempo já que não conversava também. É uma satisfação enorme e a Sorocaba mudou muito também, né? Então é um novo momento, eu também mudei bastante. A cidade mudou bastante, então não só do ponto de vista político, mas até do ponto de vista arquitetônico mesmo, né? Hoje você tem aí várias Sorocabas dentro da própria cidade, né? Um processo de expansão imenso a cidade passou nos últimos anos, também um crescimento econômico importante e ainda continua, né? Eu tenho acompanhado bastante os anúncios do nosso governo para investimentos no setor automotivo, nessa linha de carros elétricos, né? Indústria verde, e eles só começaram, né? O governo liberou 21 bilhões de reais para o setor automotivo e a Toyota foi uma das que está participando do processo. 10 mil funcionários, então você imagina a transformação pela qual vai passar a zona norte da cidade, que já vem passando por um processo de transformação importante. Então a cidade cresceu bastante. Eu sempre acompanhei esse processo todo, né? Mesmo não estando na Câmara, pois como deputado, 6 anos afastado, sem mandato parlamentar, mas sempre acompanhando também a política da cidade. Então voltar para a Câmara Municipal vai ser uma situação nova para mim, a expectativa está muito grande. E quero aqui aproveitar o espaço já e agradecer os mais de 8 mil sorocabanos aí que nós sabemos que são muitos os candidatos a vereador, né? Acho que mais de 400 candidatos a vereador na eleição. As pessoas às vezes têm muitos conhecidos que são candidatos, às vezes até parentes, e mesmo assim fizeram a opção de nos apoiar no processo eleitoral. Então fico muito agradecido e dizer que todas as expectativas que foram colocadas aí na minha eleição, que nós vamos fazer o máximo para corresponder. 8.377 votos. Prazer em revê-lo primeiramente, né, Marcelo? A gente tava até conversando fora do ar. A gente já se encontrou em vários momentos da política. O senhor, quando deputado, eu estava cobrindo lá na antiga Rádio Capital. Não cobri o senhor como vereador. O senhor falou, são 24 anos, o senhor falou 24 anos não estando na Câmara. Como foi esse processo para o senhor? Porque o senhor sempre concorreu a prefeito. E aí o senhor faz esse processo para concorrer como vereador. Como foi isso para o senhor? Qual foi a ideia? Por que o senhor pensou nessa ideia de vir concorrer como vereador, retornando à Câmara Municipal de Sorocaba? Olha, eu acompanho muito o debate político, gosto muito e estou há 6 anos sem mandato parlamentar, né? Afastado do ponto de vista da atuação mais incisiva, né, dentro do legislativo. Claro, a disputa pela prefeitura é um momento importante da cidade, só que quando passa a eleição e você não vence as eleições, você fica um pouco afastado, né? No meu caso, sou advogado, eu toco o escritório de advocacia ali no centro da cidade. Tenho 3 filhos, então você tem que tocar também as questões familiares e a coisa do trabalho. E acaba que não tendo uma atuação tão incisiva assim do ponto de vista político, né? Aquela coisa da segunda a segunda, sabe? De todos os dias estar fazendo atuação, presença nos bairros e tal. Eu estava sentindo falta disso. Eu acho que a eleição de vereador vai propiciar que eu fique um pouco mais afastado da advocacia e possa fazer esse acompanhamento diário das coisas de Sorocaba, né? Que desde o governo Paulo Mendes, eu acompanho a política de Sorocaba, claro. Antes de ser vereador, era uma coisa mais um movimento antigo, era reuniões de final de semana, aquela coisa mais esparsa. E nos últimos 6 anos eu tenho tocado assim também, né? Fazendo acompanhamento político mais no final de semana, à noite. E agora, com o mandato parlamentar de vereador, eu vou poder fazer o trabalho aí de segunda a segunda, né? Que para mim acho que vai ser um momento muito importante e, claro, o legislativo, ele tem uma presença na vida da cidade muito grande. Eu era deputado estadual e, assim, a Assembleia aparecia poucas vezes na imprensa. É uma coisa até que me assustou quando eu fui para a Assembleia como deputado. E a Câmara Municipal não, ela tem uma presença no cotidiano da cidade muito intensa. Então eu acho que vai ser um espaço importante, né? Claro, é uma Câmara Municipal inchada. Quando eu fui vereador em 2000 eram 14 vereadores, eu já achava muito na época. Agora nós vamos ter uma Câmara com 25 vereadores, né? Eu vi nos jornais esses dias aí uma discussão, inclusive uma briga aí dos vereadores por espaço lá dentro. Eu quero dizer que eu não estou participando disso, não é por mim. Não.
Não, por mim qualquer sala lá já resolve. Eu acho, inclusive, que é muito custoso tudo isso, né, para a cidade. Talvez a gente não precisasse de tantos vereadores assim. Mas, enfim, é a questão que está colocada hoje. Eu vou precisar me apresentar, conhecer todos os parlamentares, né, que é importante também. São de origens diferentes, regiões diferentes da cidade. Cada um tem um olhar específico para a situação de Sorocaba. Mas essa volta é para poder acompanhar o dia a dia da cidade, que é muito importante, ainda mais esse momento que nós estamos vivendo, que estão acontecendo muitas coisas em Sorocaba aí que podem, inclusive, prejudicar o futuro do desenvolvimento da nossa cidade, né? Antes de eu falar da cidade, o senhor falou que estava diferente, né? O senhor veio diferente, volta diferente para a Câmara. Volta diferente como? Aquele Raul Marcelo de 2000 é diferente do Raul Marcelo que está chegando em 2024 na Câmara? Ou é o mesmo Raul Marcelo, só que assim, um 2.0 por conta da evolução de tudo que passou pela sua vida e pela sua carreira? Claro, né? Os meus sonhos continuam os mesmos, né? Eu ainda acho que é possível ter um país desenvolvido, com distribuição de renda, com terra para todo mundo, trabalho para todo mundo, porque o Brasil é um país muito rico, a população é pequena e o espaço territorial nosso é imenso. Então não tem sentido 70% da população sobreviver com menos de 2 salários mínimos, né? Isso é um absurdo. Ainda mais um salário mínimo, que se comparar com o salário mínimo francês, que é 9.000 reais, entendeu? O salário mínimo nosso aqui é ínfimo, né? Mal dá para as pessoas sobreviverem. Então isso não tem lógica nenhuma de ser assim. É possível sonhar com um país diferente, um país multiétnico, né? Que é uma mistura aqui de África, Europa e os povos originários indígenas. Então é uma parabólica do mundo, o Brasil, uma coisa fantástica. Eu tive a oportunidade ao longo da minha vida, isso que é o Raul Novo, de poder conhecer as 27 capitais do país, conhecer os países latino-americanos, conhecer a América Central, viajar para os Estados Unidos, conhecer a Europa também, né? Ainda tem aí uma vontade que eu ainda não fiz, né, de ir para a Rússia para conhecer a Rússia, mas enfim, pude conhecer bastante coisa, também estudar bastante, me aprofundei bastante sobre o entendimento do que é o nosso país, quem nós somos, né, de onde viemos, quais são as nossas possibilidades no plano internacional, inclusive. Então é um Raul muito mais experiente, ciente também de que às vezes a gente tem uma aspiração grande por mudança, né? Você veja, eu vim no Movimento Estudantil, me joguei naquela luta de 2013, contra o dinheiro para a Copa, a favor do dinheiro para a educação, para a saúde, movimento de massa enorme na rua, né? E de repente aquilo ali tudo foi capturado pela extrema direita e o Brasil foi jogado aí numa espécie de obscurantismo. Hoje tem movimentos organizados no país contra a vacina, né? Uma coisa que eu nunca imaginava que poderia acontecer no nosso país. Então assim, hoje eu sou uma pessoa que continuo com os meus sonhos, mas também com o pé no chão de que as coisas são de fato bem complexas no país, né? Você tem que ir colocando tijolo por tijolo e sedimentando as mudanças. Hoje tem gente no Brasil contra a universidade pública, né? Uma coisa assim também. Esses dias eu vi aí um líder religioso dizendo que não é para mandar as filhas para a universidade, que elas podem se desvirtuar. Então, as coisas mudaram bastante no Brasil, né? As mudanças aqui no país ficaram mais complexas. Hoje tem um setor conservador aí bem sedimentado na sociedade brasileira. Então é um Raul mais experiente, eu acho que esse é o ponto. Mas não deixa de ser sonhador, né? Um brasileiro aí que, como o pessoal fala, não desiste nunca. Nós temos que seguir firme acreditando no nosso país. Mas o senhor falou assim que, agora voltando para a Câmara, tem algumas pessoas que eu não conheço, vai tentar conhecer, mas do lado da oposição, a Yara é uma vereadora que o senhor conhece há muito tempo, o Isídio é um vereador também que o senhor conhece, e a Fernanda Garcia é uma vereadora que o senhor conhece. E eu disse aqui nos comentários da política, eu falei assim, a oposição vai dobrar, e dobrou. Eram 2, eram 3, né? Passaram para 4, 2 passaram para 4. Como que o senhor vê o aumento da oposição na Câmara? Lembrando-se, né? Lógico, a gente vai ter que falar com números. O prefeito Rodrigo Manga teve 74% também de aprovação. Como que o senhor enxerga isso lá dentro da Câmara? Olha, então, eu vejo a política muito dinâmica, sabe? Acho que tem uma frase aí que é do Ulisses Guimarães, inclusive, sobre as nuvens, né? As coisas vão mudando rapidamente. Então eu não vejo assim a situação tão estática, né? Porque eu já vi o Crespo e o Amari saírem de uma eleição, quando me derrotaram inclusive em 2016, achando que eram os donos da cidade, né? Passou 6 meses, o Crespo estava afundado em escândalos. Então as coisas são muito dinâmicas. Eu inclusive acho que essa composição da Câmara, como são 25, eu quero crer que muitos vereadores ali estão preocupados com o dinheiro da cidade, com o desenvolvimento da cidade. Por exemplo, nós estamos passando agora por eventos climáticos extremos. O clima se alterou drasticamente. E é inadmissível que a Câmara fique olhando isso de forma passiva.
Mesmo com o cara que é puxa-saco do Manga, que vai transformar o gabinete dele em cartório para carimbar as coisas do Manga, eu quero crer que essa pessoa mora em Sorocaba, tem os filhos na cidade, pretende viver aqui e deve estar preocupada com o fato de que a Marginal hoje se transformou em continuação do Rio Sorocaba. Esse é o ponto, né? Então, assim, várias áreas que não tinham alagamento antigamente, e a gente que acompanha a vida da cidade aí já desde sempre, né? Desde a Barcelona, lá onde eu cresci, então, depois passando ali pela Zona Norte, Vila Fiore, eu morei em vários bairros de Sorocaba. Você não tinha esses problemas antigamente e hoje eles estão acontecendo. Então eu quero crer que o espírito público ele acabe se impondo na Câmara Municipal. Então eu acho que essa dinâmica, a oposição só tem 4 parlamentares, então a fiscalização vai ficar frouxa. Eu acho que não, acho que nós temos muitos vereadores ali que diante de questões dramáticas podem mudar de opinião. Como já aconteceu, por exemplo, quando se dizia que o Crespo tinha o total controle da Câmara Municipal. E nós vimos que quando apareceram os escândalos não foi isso que aconteceu. Eu acho que, por exemplo, essa questão do clima, nós vamos ter que constituir uma maioria na Câmara Municipal para que a cidade também adote medidas urgentes para que a gente possa vencer essa situação. E tem técnicas hoje de intervenção pública para você garantir que a cidade não fique passando por enchentes permanentes. Qualquer chuva que tem em Sorocaba hoje isso acontece. Você tem, por exemplo, um conceito aí que está sendo adotado na Europa, já tem 20 anos, que é o conceito de cidade esponja, para você ampliar as áreas de escoamento das águas da chuva, né? Você pode constituir parques. Então, assim, os temas que de fato importam para a cidade, que é o desenvolvimento sustentável, a questão da ética com o dinheiro público, e eu quero crer que nós vamos ter um número maior de vereadores assinando pedidos de investigação quando as questões aí se apresentarem, né? E nós temos muitos contratos aí hoje, eu inclusive estou analisando vários contratos sobre suspeita em Sorocaba. Então eu acho que essa coisa de que só 4 que vão fazer o processo de fiscalização, eu quero crer que isso vai se alterar bastante, viu? Porque eu já vi isso no passado acontecer. Vereador, nós estamos em discussão do plano diretor. O senhor acabou de usar os conceitos de cidade esponja e isso foi discutido nas audiências do plano diretor. O senhor tem acompanhado também essas discussões? Estão sendo transmitidas, amanhã tem mais uma, que é de mobilidade. O senhor tem acompanhado? Como que o senhor tem observado? E, já vou acrescentar uma pergunta. Caso não seja votado neste ano e passe a postergar para o ano que vem, caso isso aconteça, o senhor também vai dar uma analisada também nesse plano diretor, porque vai estar dentro do seu mandato? Eu já estou analisando, já tem até, inclusive o compromisso com alguns setores de Sorocaba, ligados aí com a questão ambiental, que estão preocupados com o desenvolvimento da cidade, de nós termos dentro do plano diretor medidas para que a gente possa preparar a cidade para os eventos climáticos extremos. O que aconteceu no Rio Grande do Sul, infelizmente, e o que vem acontecendo em Sorocaba não são coisas esporádicas, porque Deus quer que seja assim. Não, é porque, de fato, desde a Revolução Industrial, a gente tem, os seres humanos, né, por conta da sua capacidade inventiva, produtiva, estão interferindo no meio ambiente, né? O dióxido de carbono, por conta dos carros, a combustão, o petróleo. Isso tem impactado o meio ambiente, está alterando o clima da Terra, a Terra está aquecendo. Eu sei que existe, inclusive dentro da prefeitura, o próprio prefeito, né? Ele é negacionista do aquecimento global, né? O Trump, agora que foi eleito nos Estados Unidos, também enfim, tem uma certa incerteza se o mundo vai enfrentar o problema do aquecimento global, mas eu estou entre aqueles que acreditam na ciência e acham que de fato a intervenção humana está mudando o clima do planeta. Então nós precisamos criar medidas, e os fatos estão aí, né? Os fatos estão aí. Então, assim, a Amazônia, por conta da expansão do agronegócio, ela tá pegando fogo, né? Tem as queimadas. Então, você tem uma intervenção humana que está causando alteração no clima e nós temos que frear de um lado as queimadas, frear o desassoreamento dos rios e, por outro lado, criar medidas para combater esse processo. Então eu quero que o nosso plano diretor tenha essas medidas. Eu tenho acompanhado as audiências públicas, a prefeitura está dizendo que não vai alterar os biomas que nós temos, os microbiomas que nós temos em Sorocaba, que é a região ali do Parque Chico Mendes para frente, que passa por cima ali da interligação entre a Raposa e a Castelinho. Depois você tem lá o Caguaçu, né, que é aquela região da Toyota, e depois um pouco aqui também aqui na beira aqui da Raposo Tavares. Então nós temos microbiomas que precisam ser mantidos. A prefeitura está dizendo que vai manter. Só que eu já vi esse filme várias vezes, né? Porque eu já passei pelo primeiro plano diretor em Sorocaba, eu estava na Câmara Municipal.
E o problema não é nem o projeto que a prefeitura manda, porque o prefeito não quer expor os interesses, que nós sabemos. Qual é o interesse que está em jogo aí? A especulação imobiliária, e o lucro é um negócio pesado, né? Acaba que sendo um interesse prioritário muitas vezes, além até do que o meio ambiente. O pessoal quer comprar terreno por quilômetro quadrado, né? Que pague TR, para poder fatiar e vender por metro quadrado. Então, você pegar uma área que é rural, que é uma área de preservação, e liberar ela para poder fazer um loteamento, né? Levantar prédios, isso dá um dinheiro danado, né? Então, existe essa pressão. Só que essa pressão tem que ser contraposta com o futuro do desenvolvimento de Sorocaba. Nós temos uma cidade hoje que 3 horas da tarde, que antes acontecia uma vez no ano, agora acontece quase o ano inteiro, entendeu? É praticamente insuportável o centro da cidade, 3 horas da tarde. Eu trabalho lá, o ar fica quente, você parece dentro de um forno, né? E cada prédio, e ninguém percebe isso, é como se fosse uma resistência de chuveiro. Cada apartamento tem 3 ar-condicionado, tirando o ar gelado e jogando o ar quente para fora. E aí você tem os carros também fazendo o mesmo, e a cidade, desde o governo Vitor Lippe, que não faz mais plantio de árvore. Porque nós temos gente dentro da prefeitura hoje, Castor, é inacreditável isso. Mas tem gente dentro da prefeitura hoje que acha que não tem que plantar árvore, que não tem que cuidar do meio ambiente, entendeu? Que isso é tudo conversa fiada, né? Então, assim, é um negócio de louco isso, né? É uma gente esquisita mesmo. Meu filho tá no nono ano, faz trabalho escolar sobre o aquecimento global, sobre a importância de preservar o meio ambiente, de plantar árvore. E você pega aí uns marmanjos na prefeitura ganhando 30 mil reais por mês que vem com esse papo furado. Então, assim, isso precisa ter, eu assumir esse compromisso com o setor ambiental da cidade, inclusive gente que está preocupada com o futuro de Sorocaba, de levar essa discussão ao plano diretor. Eu não estou lá ainda, né? Mas eu tenho acompanhado pela imprensa e acho que se não for votado agora, se for deixar para votar o ano que vem, eu já vou pôr emenda nesse sentido. E a cidade tem que ficar de olho, sobretudo a imprensa, nas emendas dos vereadores, porque a prefeitura não vai, às vezes não manda o projeto com os interesses já explícitos e deixa os vereadores fazerem o trabalho, vamos chamar assim, o trabalho de colocar as emendas para atender interesse A ou B. Eu acho que mexer hoje no Caguaçu, que é uma área de preservação da cidade, mexer naquela região para frente do Parque Chico Mendes, o Caputera, entendeu? É cometer um crime contra a cidade. E nós precisamos ter, e aí o plano diretor podia prever isso, Castor, sabe? Sorocaba vai plantar X milhares de árvores por ano, durante 30 anos, entendeu? No mínimo, tantas árvores por habitante, entendeu? Por quê? Porque a gente precisa resfriar o ar da cidade, porque não dá mais, entendeu? E Sorocaba tinha um clima ameno. Agora isso aí se inverteu completamente, né? Tá certo. Temos uma pergunta do ouvinte, por favor, vamos colocar a pergunta do ouvinte, já nós estamos encerrando aqui o Jornal da Manhã da Jovem Pan. Por favor, o ouvinte perguntando aqui para o vereador eleito Raul Marcelo. Bom dia, Jovem Pan, bom dia a todos aí. Ô, Castor, eu queria que você fizesse uma pergunta aí para o Raul, o vereador Raul Marcelo. Se existe uma verba que vem todo ano para cuidar do rio, porque me parece que tem uma verba estadual que vem todo ano para cuidar do rio. Porque antigamente tinha 2 máquinas diretas, na época do Panus, na época do Renato Amari, até na época do Lippe, sempre tem as máquinas desassoreando o rio, né? E agora não existe mais. Se tem essa grana que vem para cuidar do rio ou não. Aqui é o Mendonça, dá um abraço pro nosso vereador Raul aí. Vereador. Quero agradecer ao Mendonça e mandar um abraço para ele também, obrigado pela pergunta. De fato, o trabalho de desassoreamento do Rio Sorocaba, que era feito diariamente ao longo do ano todo, ele foi desativado, você não vê esse trabalho mais acontecendo. Isso é uma tragédia para nós. Essa verba que o Mendonça disse que vem, eu vou checar ela, inclusive já até anotei aqui, né? Tá registrado já, Mendonça, para ver se ela vem para a Secretaria de Meio Ambiente e é específica para qual tipo de trabalho para ser feito aí no Rio, porque de repente pode ser para poder, por exemplo, a questão dos dejetos, né, de esgoto, se tem essa verba e qual é a destinação dela, e se for de fato para fazer especificamente o desassoreamento, ele não está acontecendo, cabe uma denúncia ao Ministério Público e eu mesmo faço ela. Eu sempre recebo denúncia, né, ao longo desses últimos anos, né, sobretudo esses anos que eu tô sem mandato, 6 anos, eu sempre recebi denúncia da população, Castor, e sempre reservei um horário ali no escritório para poder montar as representações. Uma delas, inclusive, importantíssima, que é da UPA do Éden, né? Esse desvio aí de 62 milhões de reais. Eu que fiz a representação no Ministério Público Federal, recebi a denúncia. Eu sempre guardo o sigilo das minhas fontes, inclusive. Você que é servidor público em Sorocaba hoje, que trabalha numa empresa terceirizada, que está vendo alguma irregularidade, trabalha
trabalha no SAI, na URBS, pode entrar em contato comigo. Eu acompanho a política em Sorocaba desde a época do Paulo Mendes e acompanho de forma forte, né, diariamente, desde 2000. E sempre guardei as minhas fontes. Então, quem tiver denúncia aí, como essa do Mendonça, pode... O Mendonça aqui já se apresentou na rádio, né? Mas se ele mandasse para mim no zap e pedisse, olha, Raul, guarda o meu nome, que eu não quero aparecer, pode deixar que eu assumo como denunciante, sem problema nenhum. A denúncia também em relação ao PA lá do São Guilherme, né? Um desvio de 26 milhões de reais. A empresa está sendo investigada já tem um tempo pelo Ministério Público, uma empresa de fachada com sede lá em Ribeirão Preto, né? Tudo irregular, os leitos de UTI na época estavam 3 vezes o valor, tudo superfaturado. Então, assim, eu sempre fiz esse acompanhamento e na Câmara Municipal quero fazer mais ainda. Já tenho aí alguns contratos que já me chegaram para poder analisar, então a gente analisa os contratos. Eu tenho um privilégio, né, de ter muitos amigos, inclusive dentro do Ministério Público, na Polícia Federal, na Polícia Civil, ao longo desses anos todos, e que sempre dão uma olhada para mim também, me ajudam na análise desses contratos, porque tem uma coisa curiosa na administração pública, viu, Castor? E os ouvintes da Jovem Pan, sempre deixa rastro. O mal feito sempre deixa rastro. Então não existe crime perfeito na administração pública no Brasil. Eu não sei nos outros países aí como é que é os contratos, mas aqui no Brasil não tem jeito. Essa questão, por exemplo, do kit robótica, né? Era super simples de fazer análise, porque o mesmo robozinho era vendido na internet por R$14. A prefeitura pagou 700 e pouco, então era só dar um Google ali que a pessoa ia saber que estava superfaturado. Então, assim, tem coisas até que são gritantes, né? Até uma criança percebe ali a irregularidade. Tem outras coisas que são mais complexas. Por exemplo, a denúncia que eu recebi do PA do São Guilherme era que o leito de UTI estava superfaturado, aí eu tive que fazer uma comparação com os outros hospitais na época da Covid, deu um trabalhinho ali. Mas você também pega, entendeu? Então, assim, isso os servidores de carreira percebem muito. Então, quero deixar aqui já dizer que quem tem aí qualquer coisa para fazer denúncia, é só encaminhar para mim e fica tranquilo. Pode trabalhar, inclusive, com cargo de confiança lá na prefeitura, que eu vou guardar a fonte e nunca abrir, e podem pesquisar meu histórico aí que vão ver isso, né? Inclusive, quando eu investiguei lá o Conjunto Hospitalar de Sorocaba, desmantelamos uma quadrilha lá, também a denúncia que eu fiz em relação à Santa Casa, na época que tinha um pessoal lá fazendo malfeitos na Santa Casa, hoje não mais, né, com o Padre Flávio. Outra coisa que eu segui fazendo também, Castor, mesmo afastado de mandato ao longo de 6 anos, foi como eu conheço muitas pessoas, sobretudo em Brasília e tal, foi conseguir trazer recursos para Sorocaba, né? Inclusive nós vamos ter agora a inauguração do Centro Observatório Astronômico, o primeiro da região lá na UFSCar, R$700 mil eu consegui, e aí o pessoal da física da UFSCar conseguiu equipamento que você coloca a lua, fica na palma da mão. E nós conseguimos fazer toda a estrutura, a infraestrutura lá. Também a retomada do tratamento do câncer na Santa Casa, né? Recursos para o GEPAS, para o BOS. Então é um trabalho que eu quero intensificar agora também como vereador. Deputado, tem mais uma pergunta para o senhor aqui. Vamos colocar mais um ouvinte fazendo uma pergunta aqui ao deputado, não, vereador Raul Marcelo. Foi deputado estadual, hoje vereador eleito Raul Marcelo. Bom dia a todos aí do Jornal Ipanema. Meu nome é João Roberto. Atualmente sou o presidente do Lar São Vicente de Paulo. E gostaria de perguntar para o Raul Marcelo se ele vai, como vereador, lutar pelas instituições de longa permanência de Sorocaba. Nós somos uma instituição filantrópica e passamos por momentos difíceis lá, porque o repasse que a gente recebe é baixo demais. Opa, pois não, vereador. Então, eu quero dizer que nós vamos tomar um café, porque tem até uma verba, né, que hoje é uma questão constitucional, né, foi aprovada no Congresso Nacional, eles chamam de emendas dos parlamentares, que a gente pode destinar, metade para a saúde, e assim também em Brasília, e uma parte você pode destinar para as instituições. Já quero assumir o compromisso que com o Lar São Vicente de Paulo, na minha parte, nós vamos colaborar sim. Eu sou um colaborador do GEPAS, né? Fui inclusive já reconhecido lá como um dos políticos que mais ajuda a instituição. Inclusive, nós estamos falando de enchente aqui, né? O ano passado teve enchente, no final do ano teve enchente, né? Sim. Destruiu todo o primeiro andar do GEPAS. E eu, na época, não era parlamentar nem nada. Eu fui na Assembleia, conversei com a deputada Mônica Seixas, ela mandou uma verba para ajudar o GEPAS. Então, assim, eu já colaboro com as instituições. Já falei que essa parceria nossa aí com o BOS, foram R$500 mil para diminuir a fila de catarata, a Santa Casa mais de R$4 milhões também, o nosso Instituto Federal e R$800 mil. Então eu estou sempre conversando com os deputados, porque como eu estou muito tempo na política, a gente conhece bastante gente, e hoje
nós estamos no governo federal, né? Sim. E a ideia é que o governo federal ajude Sorocaba. Inclusive já tem alguns compromissos aí firmados, viu? O Lula vai fazer em Sorocaba 2 unidades de saúde, isso aí já está no orçamento federal. Também 545 casas, né? Que também é importante, e a expansão da UFSCar, que nós estamos discutindo ainda com o Ministério da Educação, porque a UFSCar é uma das maiores universidades do Brasil e tem 3.000 alunos, 300 na pós-graduação. Então nós podemos fazer um processo de expansão, porque a gente não tem várias áreas aqui que formam para o setor público, sobretudo nas áreas médicas, né? Vereador, eu preciso encerrar. Obrigado pela sua participação aqui no Jornal da Manhã da Jovem Pan, viu? É uma satisfação revê-lo, Castor. Obrigado aí pelo convite. Um abraço, muito obrigado pelo espaço. E quem quiser seguir conversando comigo aí, tem lá nas redes sociais, né? E a expectativa é grande para assumir o mandato lá de vereador na Câmara Municipal.